Bom, vamos dar início a mais um Visão Além dos Olhos do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Eu sou Cristiano Cacheta, sou um homem grisalho, barba grisalha, estou vestindo um blazer azul e uma camisa azul. Hoje eu tenho a honra de participar aqui desse bate-papo com duas pessoas muito interessantes. A Bruna Oliveira, que é formada em Relações Públicas e coordenadora de Relações Institucionais da Admax, e a Samandra Leocádio, que é formada em Recursos Humanos e analista de Relações Institucionais do Instituto Admax. E ela é uma usuária de cão-guia, que é a nossa pauta de hoje. Vamos trazer um pouco mais de informação, como as pessoas devem agir, como se portar na presença de um cão-guia. E a gente vai aprender muito com vocês. Eu já agradeço de antemão a presença de vocês aqui e vou passar primeiro a palavra para a Samandra. Boa tarde, como já foi apresentado, eu sou a Samandra, trabalho no Instituto Admax, como analista de relações institucionais e também sou usuária de cão-guia, estou com a Quincy há 10 meses. E você, Bruna? Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Bruna, sou coordenadora de Relações Institucionais do Instituto Admax atualmente e sou uma mulher branca com cabelo loiro. Estou vestindo uma camisa amarela de manga curta com o logo do Instituto Admax do lado esquerdo. Maravilha, gente. Eu queria começar aprendendo do zero, Samandra. O que é um cão-guia e para quais pessoas ele é indicado? Você, como uma usuária, pode falar um pouquinho para a gente de como essa relação acontece? Sim. Bom, o cão-guia, ele é um recurso, um recurso de trabalho, de autonomia para uma pessoa com deficiência visual, O nome já fala cão-guia, então ele é para guiar um deficiente visual, Ele vai ajudar, ali ele vai ser os olhos dessa pessoa, Ele vai ajudar ela, vai guiar ela nos trajetos, desviar de obstáculos, Esse é o trabalho de um cão-guia. É muito interessante você falar isso e eu, como oftalmologista, eu vou te emendar uma pergunta no sentido seguinte. É indicado um cão-guia para a pessoa que tem baixa visão ou só para a pessoa que tem perda total da visão? Sim, é indicado sim. Os instrutores, eles vão fazer testes, Eles vão ter essa interação com a pessoa com baixa visão para ver se a baixa visão dela não vai atrapalhar. Por quê? Se essa pessoa baixa visão, ela enxergar bastante, se o instrutor ele ver que ela vai enxergar bastante, ela não vai precisar de um cão-guia, Então, tem que ver o grau dessa baixa visão dessa pessoa. Porque se der um cão-guia para uma pessoa que tem baixa visão e ela enxerga bem, ela se vira bem, o cão-guia ele Não vai vai ter deixar... tanto sentido, Exato, né? ele vai deixar de ser cão-guia. Ele vai entender, ele tá desviando do poste, ele tá desviando Do dos obstáculo. buracos. Então, eu não vou ser só um pet. E aí vai, deixar de ser um cão-guia. É muito interessante isso que você está colocando para a gente trazer para a nossa realidade, né, Bruna? E tudo que envolve o treinamento de um cão-guia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que inicia a construção de um animal como um cachorro que vai atuar junto com o ser humano nas mais diversas situações. Sim. E a gente quer entender um pouquinho mais como é que é a formação de um cão-guia. Perfeito. Hoje, até que um cão ele esteja pronto para ser entregue para uma pessoa com deficiência visual, ele passa por um treinamento de 1 ano e 8 meses a 2 anos aproximadamente. Então, os filhotes nascem na nossa maternidade. Hoje nós temos mãezinhas e paizinhos, do Instituto que têm essa missão de serem cães reprodutores. Eles também ficam em famílias, que é o que nós chamamos de famílias guardiãs. Então, a mãezinha, por exemplo, só vai para o instituto para ter os filhotes, fica até o desmame e depois disso volta para a família dela. Esse filhote, ele fica no instituto até os 3 meses, na nossa maternidade, já recebendo alguns estímulos. E a partir desse momento, ele começa o que nós chamamos de socialização com uma família voluntária da sociedade. Essa família vai ficar com esse filhote durante 1 ano e ela tem a missão de levá-lo para todos os lugares, então de apresentar o mundo para esse filhote. Então, seja um restaurante, mercado, shopping, tudo isso para que ele já possa aprender a como se comportar socialmente, diante das pessoas, de barulhos, então... Ô Bruno, eu já quero te perguntar uma Claro. coisa. Quando você me fala que essa família que vai ser a cuidadora durante Sim. 1 ano desse cão-guia, Sim. como é que é isso? A família também é treinada antes? Ela pode fazer tudo o que quiser com o cachorro?
Como é que funciona essa orientação para que eu crie uma virtude no cão Sim. e não desvirtue esse cão? Perfeito. Na verdade, hoje, primeiramente, existe um processo, né, de aprovação dessa família, para saber se é uma família potencial para ser essa família socializadora. O principal é ter disponibilidade de tempo, porque esse cão não pode ficar sozinho, ele sempre vai precisar estar acompanhando algum membro da família, porque ele tem essa missão, né, futuramente de estar 24 horas com a pessoa com deficiência visual. E além disso, durante todo esse período de socialização, ela vai receber um acompanhamento da nossa equipe técnica. Então, existem coisas que não podem ser feitas, né, justamente pensando nisso. Então, tem algumas regrinhas: não pode subir no sofá, não pode subir na cama, não pode ter a brincadeira de bolinha, porque vai incentivar o cão a esse instinto de caça e não é o que a gente espera. Então, tem algumas regrinhas e, além disso, já começa também alguns treinamentos específicos. Então, treino de ônibus, treino de escada rolante. Então, já na socialização, Já ele com a já família. começa. Já começa. Exatamente. E é interessante que você me falou uma coisa que, por mais que seja óbvio, não me Uhum. passou pela cabeça. Sim, O cão-guia vai estar 24 horas do lado da sua tutora, exato. ou de quem ele está tutorando, no caso, né? Sim. Samantha, como é que eu me refiro a você? Você é tutorada pelo cão ou o cão é tutorado por você? Porque eu acho que é uma interação, Eu sou a vocês tutora dois. dela. Você é a tutora dela. Isso, Mesmo tendo a baixa visão ou a ausência da visão, você tem a ordem de comando em cima de todas as ações do cão. exato. Comando de todas as ações e responsabilidades também com ela e com o bem-estar Uhum. dela. Perfeito. E na sua relação domiciliar com esse cão, como é que funciona dentro da sua casa? Onde ele fica quando você vai dormir? Como é que é essa interação entre vocês dois? No caso, vocês duas, né? Sim, Porque a Quincy é uma labradora preta, né? Que tem o quê? Perto de 2 anos? 2 tem anos e 2 pouquinho? anos, 2 2 anos e anos. 5 meses. 2 anos e 5 meses. Então é uma adolescente ainda, né? Isso, inclusive tá até roncando aqui, se Tá alguém roncando ouvir, aqui do lado, né? não somos nós, né? Qualquer barulho estranho a gente tem Sim. em quem botar a culpa, né? Tá dormindo aqui. Bom, então em casa, né, ela não tem obrigação de me guiar, né? Então, a partir do momento que a gente tira o equipamento de um cão-guia, né, ele vira um cachorro comum. Ele não tem ali o dever, ele não tem, né, a obrigação, ele não está trabalhando, tá? Então, em casa ela fica livre, ela fica com um cachorro comum, né? Tanto que se ela ouve um barulho no portão, ela vai lá. Se ela sente ameaçada ou sente que alguém tá, né, fazendo alguma coisa para mim, se ela sente que eu estou em perigo, ameaçada, ela vai agir como cachorro comum, ela vai latir. Em casa onde eu estou, ela tá junto, né? Mesmo que ela esteja sem o equipamento, ela não tem aquela obrigação de me guiar, mas ela tá sempre perto, ela é uma companheirona. Sempre perto. Eu tô na cozinha, ela tá comigo. Eu vou pro quarto, ela vai comigo. Eu vou pro banheiro, Quincy, privacidade. Por favor, só um pouquinho. Aí, né? Mas sempre, sempre juntas. A Quincy tem essa necessidade de estar perto do toque, de todo momento querer um carinho, de abraço, um beijo. Ela sempre tá tocando em mim, né? Então, E isso é muito interessante o que você falou, porque assim, tanto a pessoa quanto o animal, como o cão, ele gosta do carinho, ele gosta do sim, contato. E aí me trouxe uma outra coisa aqui. Como nós, videntes, que encontramos vocês, devemos nos portar na presença de um cão-guia? Porque eu acho que é o contrário, né? sim, Naquele momento ali você brincou muito, falou assim, "Ó, a partir do momento que eu coloco o equipamento no cão, ele está trabalhando." E exato. naquele momento onde a gente encontra você numa vida social, seja andando na rua, seja em uma festa, seja no ônibus, como é que a gente deve se portar? É importante a gente ter contato e ter interação com o cão? Então, a gente pede que não tenha nenhum tipo de interação, né? Ah, Desde interessante o isso. toque até o olhar, falar com vozinha fofa, sabe? Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ai, que fofinho! O cão, ele já dispersa. Então, ele vai olhar para a direção, né? Que veio ali aquele som, aquela palavra de fofinho, que é o que eles gostam. Labrador é uma raça que eles gostam de carinho. Então, eles são muito amáveis. Então, chega, ai, que fofinho, que lindo. Ou fica olhando muito direto no olho né, do bichinho. Então, ela vai dispersar, falando aqui no caso da Quincy, mas são todos os cães guias. Então, viu um cão guia, não interaja de nenhuma forma. Nem voz, nem olhar, nem toque. Por quê? Dispersou uma olhada que o cão guia tirou e foi interagir com essa pessoa,
já é um obstáculo ali, um buraco. Então, ele vai causar um acidente até para a dupla. Então, ele vai causa um risco, né? Olha que De acidente interessante, para a dupla. eu nunca tive essa noção de Sim. que simplesmente o contato visual ou algum gesto pudesse tirar a atenção do cão-guia Sim, e imputar um risco àquela pessoa e ao cão também, né? Sim. Então, assim, às vezes a gente encontra com algum animal atravessando a rua, tutorando e sendo tutorado, e a gente às vezes tem a reação espontânea. Então, aprendi muito aqui agora nisso que você falou, viu? Sim. É aquela condição. Às vezes a gente quer ser gentil, mas a gente está causando uma coisa que não deve. E você já contou um pouquinho para a gente aí no que você fala, no que mudou a sua vida a partir do momento que você recebeu a Quincy. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim de como é essa relação. Porque você, vamos brincar assim, né? Você ainda está na fase do namoro, né? 10 meses ainda não deu para casar Isso. totalmente, ou já deu para casar? Os instrutores, eles falam que é 1 ano, para ficar Um tudo ano? redondinho, Olha só. né? Muito melhor que muito casamento, hein? Sim. Muito mais rápido. É. Mas a gente já foi amor à primeira vista, né? A Quincy, ela chegou e o que mudou primeiro? Rotina. Rotina. Minha rotina mudou totalmente, porque a prioridade agora é ela. Então, a prioridade, quando ganha um cão-guia, a primeira coisa que os instrutores, eles falam, a prioridade vai ser seu cão. Então, seu cão, banheiro primeiro, comida primeiro, o bem-estar dele em primeiro lugar. Olha que legal. E você falou de uma coisa que é amor à primeira vista. Mas e aí, existe alguma avaliação do cão para o deficiente antes de você apresentar os dois? Sim. Existe algum cupido nessa história aí? Porque para dar Sim. amor à primeira vista, né, nem sempre Sim. acontece. Como é que funciona isso pelo Instituto? Durante o processo de treinamento, né, depois que finaliza a socialização e o cão ele inicia de fato o treinamento específico com o instrutor, é um período de 5 meses aproximadamente. Em paralelo, os instrutores já estão verificando na nossa lista de espera uma pessoa que seja compatível com esse cão. Então, a gente costuma dizer que é um casamento arranjado de Ótimo, fato, tá né? vendo? Então, nós temos como cupidos os instrutores e a nossa assistente social que participa desse processo também. Então, eles vão analisar o perfil. Então, se é uma pessoa mais alta, não pode ser um cão muito baixinho, tem que ser um cão mais robusto. Mora na cidade grande, mora no interior, é uma rotina mais tranquila, mais agitada. Qual é o perfil dessa pessoa? Então, na verdade, quem escolhe a pessoa é o cão. É Sim. ele que vai dizer quem vai ser a pessoa beneficiada em recebê-lo. É muito interessante essa quantidade de informação nova para a gente Sim. entender um pouco como funciona, né? Quando você falou que o cão escolhe a pessoa, a Samantha estava ali naquele local, tinham 2, 3 cães ou não? Esse já foi meio que vocês olhando o perfil, apresentaram para ela, e aí você tem um período que fica com ele, Samantha. Como é que funciona isso? Conta um pouquinho para mim. Sim. Na verdade, já aproveitando, né, esse assunto, o cão ele já é destinado especificamente para aquela pessoa. Então, Desde o início. desde o início. Então, durante todo o processo de análise, né, eles vão identificar. Antes da entrega oficial, geralmente eles fazem visitas presenciais na residência dessa pessoa. Existe um test drive também para entender qual é a velocidade dela, se é uma velocidade um pouco mais reduzida, mais alta. Então, esse cão ele já é escolhido definitivamente para aquela pessoa, com base em todas essas características. E quando o cão ele é formado, né, geralmente no instituto nós temos a estrutura de um hotel mesmo. Essa pessoa vai para o nosso hotel, fica hospedada durante 15 dias conosco e é um período de adaptação entre a pessoa e o cão. Então é onde ela vai aprender a como de fato ser guiada por esse cão, a dar os comandos verbais, gestuais e a como a cuidar desse cão também, né? Então, escovação dos pelos, escovação dos dentes, alimentação, banheiro, tudo isso é importante. E depois desse período de adaptação no nosso hotel, são mais 15 dias na rotina dessa pessoa. Então, o nosso instrutor se hospeda em um local próximo da residência para fazer essa adaptação nas rotas e na rotina dela oficialmente mesmo. Ou seja, Samantha, é uma jornada importante, né? Não, Sim. não é uma coisa que fala assim, eu vou ali e Pegar já um saio com o cãozinho. cão-guia fazendo tudo que ele deve fazer, né? Porque eu acho que é um processo de aprendizagem dos dois lados, tanto do cão quanto do próprio usuário do Sim, cão-guia, com né? certeza.
Dentro dessa construção, Samanda, como é que funciona a questão de interação social? É todo lugar que você pode entrar com a Quincy? É todo lugar que você pode ir? Como é que funciona isso? Como é que funciona a questão de escada rolante em shopping, escada rolante em metrô, se você está num grande centro? Conta um pouquinho para mim quais são as permissões que um cão-guia tem. Bom, falando aqui dos detalhes, primeiro da escada rolante que você perguntou, é tranquilo porque eles já têm esse treinamento, tá? Então, Uhum, desde eles, no período ali da socialização, eles já têm esses treininhos de escada rolante, de andar no ônibus, de estar em ambientes abertos, grandes, pequenos, né? Isso tudo feito na parte da socialização. Então, é tranquilo, escada rolante, esteira rolante, elevador, escada fixa, é tudo tranquilo que ele já foi preparado para isso, tá? No caso das permissões que você falou, tem a lei federal, né, do uhum. cão-guia, 11.126, que ela me permite, né, eu sendo usuária de cão-guia, a estar com eles em lugares públicos e privados, né. Então, ou seja, shopping, hospital, hã, no avião, viajar, enfim, né. O único lugar que eu não posso entrar com ela seria uma área esterilizada, por exemplo, UTI, Sim. uma Aí, área ali de queimados, tá. perfeito, A então. gente costuma até dizer que, se você pode estar lá, o cão ele também vai poder. Então, por exemplo, para entrar no centro cirúrgico, você não pode sem ter A toda paramentação. exatamente. Então, no lugar que você não poderia entrar, como a cozinha de um restaurante, por exemplo, o cão também não vai poder. Mas caso Ótimo. contrário, ele tem acesso a todos os lugares públicos ou privados E de me uso conta uma coletivo. coisa, durante o treinamento de um cão-guia, você citou, você tem a família socializadora, você tem várias outras estruturas que Sim, têm que estar funcionando para sim, que isso aconteça a contento. sim. Como é que funciona o financiamento dessa estrutura Uhum. toda? Bom, hoje o Instituto é uma instituição sem fins lucrativos. Nós temos a Admax, que é uma fabricante de alimentos para cães e gatos, que é a nossa principal mantenedora. Então, o Uhum. Instituto ele surgiu com base no propósito que o grupo Admax tem, de amparar idosos carentes, pessoas e animais com deficiência, mas nós também contamos com outras empresas que apoiam a causa de alguma forma. Inclusive, a Genon é uma importante parceira do Ah, Genon, Instituto. laboratório oftalmológico. Exato, já faz, 4 anos que eles são parceiros do nosso trabalho, que é uma forma de poder viabilizar cada vez mais cães-guias no Brasil e apoiar também esse trabalho que é tão importante. Isso é muito interessante, porque a Genon é uma empresa parceira da oftalmologia há muito tempo, sempre Sim, desenvolve ações de educação médica continuada e trabalha sempre junto, em parceria com a sim, oftalmologia. E é legal saber que eles atuam também uhum, nessas questões de causas sim, sociais tão relevantes assim, com né? certeza. O Instituto hoje, ele consegue treinar quantos cães por ano? Bom, hoje nós temos capacidade estrutural no nosso centro de treinamento de treinar 64 cães por ano, porém, envolve muitas questões, como, por exemplo, a questão financeira, a mão de obra, porque hoje o instrutor de cão-guia no Brasil é uma mão de obra muito escassa. Então, hoje nós ainda não conseguimos atingir essa capacidade máxima, e hoje a nossa taxa de entrega é de 25 cães por ano Por ano. aproximadamente. E vale ressaltar também que não são todos os cães que entram para treinamento que acabam se formando de fato. Então, hoje, a cada 10 cães que iniciam treinamento, de 5 a 6 se formam. De cada 10. Então você tem ali pelo menos 30, 40% de perda ao longo do tempo, né? Exato. E aí, acredito que por motivos vários nessa Sim. condição. E assim, uma dúvida minha, Samanta, talvez eu não saiba responder, mas eu vou te Hum. perguntar. A maioria das vezes que eu vejo um cão-guia, eu vejo sempre ou labrador ou pastor alemão. Eu não Uhum. sei se eu estou errado, eu já vi uma vez. E uma vez numa viagem internacional, eu me deparei com um poodle gigante, sendo cão-guia também. Sim. Como é que é a escolha da raça? Vocês Uhum. têm uma raça de predileção? Sim, hoje o instituto trabalha, preferencialmente com o labrador e o golden retriever Golden também, Retriever. principalmente por questões genéticas, já pensando nessa taxa de desligamento que nós temos. Então são cães que têm, né,
as características necessárias para ser um cão de serviço e principalmente por uma questão cultural do Brasil também. Então, o pastor alemão ele é muito visto, Como um cão de guarda. exato. Então, se você vê um pastor alemão entrando no supermercado, a gente tem, né, fica receoso, diferente de um labrador e de um golden que a gente acha fofo, quer se aproximar. Mas sempre lembrando, né, Samanta, sem interagir. Exato. Com toda a Exato. fofura, deixa Sim. ele na dele. Exatamente. Então é basicamente por isso, comportamento e genética e uma questão cultural do Brasil também. E já Ah, emendando, né, na fala da Bruna, como você viu em viagens internacionais, tem lá fora, né, nos Estados Unidos e Europa, eles usam essas determinadas raças. Poodle gigante, pastor, boxer. No uhum. Canadá, eles usam muito o Bernese. Bernese. Isso. Então, como a Bruna falou, é questão cultural. Cultural. É interessante isso, né? Sim. Cada nação tem a sua cultura mais Exato, direcionada. exatamente. Isso é bem legal a gente entender isso, né? É uma coisa que me chamou a atenção, né? Quando você conduz o seu cão guia, Samantha, você tem a guia, que para mim, que sou um goiano, a gente chama de coleira, né? Sim. Que é a guia, e você tem o equipamento. Sempre o cão vai estar com a guia e o equipamento? Sempre. Qual a diferença de um para o outro? Como é que a gente que está do lado de cá pode entender alguns pequenos comandos que você faz ali em relação a isso, sobre como a Quincy vai interpretar os seus movimentos? Certo. A guia eu preciso ter para ter o controle do cachorro, né? Um Uhum. cachorro sem guia, ele tá ali solto, Livre. livre, exato. E então eu tenho a guia e o equipamento. Quando eu pego no equipamento, né, na alça, ele entende que agora é minha função de guiar, Sim. né? Eu Agora estou... começou o meu trabalho. Exato, eu tenho o dever de prestar atenção aqui, né? Se eu pego somente na guia, ele entende que não preciso, não tenho, né, responsabilidade de desviá-la de nenhum obstáculo. Eu não tenho, não estou na função de guia, né? Uhum. Porém, trabalhando ele vai estar, porque colocou o equipamento no cão, ele já já tá entende que ele alerta. está a trabalho, exato, ele está alerta. Porém, ele vai, né, ter ali a função quando eu pegar no equipamento. Então, e a guia? Porque o equipamento e a guia, andar com ele. Porque se eu precisar, por exemplo, Quincy viu uma comida no chão. Uhum. Tá me guiando e achou um pedacinho, né, de qualquer coisa, de qualquer comida no chão. E aí ela vai pegar. É cachorro, por mais que esteja treinado, Isso é legal. é É legal você cachorro. falar, porque assim, a ideia que a gente tem é que aquele cão guia, ele tá ali isento a tudo. E não, né? Ele vai Não, atuar não, como um ele não animal, é um instinto robô. animal. Não, Exatamente. ele é um cachorro. Primeiro de tudo, é um cachorro, Legal. tá? Então, independente, se ele se sentir, no caso, se a Queen se sentir ameaçada, se vier um cachorro para cima dela ou para cima de mim, ela Ela vai vai se ter o defender. instinto, ela vai se defender. Então, É. ela, antes de tudo, antes de ser um cão-guia treinado, capacitado para essa função, é um cachorro, tá? Hoje mesmo, ela se assustou com uma moça com chapéu, né? Ela foi Uhum. retirar o lixo da frente de casa e ela assustou, né? Ela não viu o rosto da moça, tava de chapéu, tava de óculos e chegando perto da minha dona com um saco na mão, Que né? isso, Então, né? eu não sei o que que ela pensou, se Sim. ela ia me bater com aquele, né, Sim, com sim. aquele objeto que ela tava na mão, mas não, ela só ia limpar o lixo da calçada, Olha que tá? interessante, Então, né? é o instinto do cachorro. E a guia é para quê? Para eu ter o controle dela, para eu controlar, né? Então, para eu segurar. No caso, hoje de manhã, eu segurei ela pela guia. Soltei o equipamento e segurei pela guia. No caso do acubidinha no chão também, né? Então, Sim. pego a guia e, né, Faz a com restrição. delicadeza, né? Nunca puxando o bichinho, porque tá ali no pescoço, para você não machucar a traqueia do cachorro, né? Então, com muita delicadeza, vou tirar ela da direção dessa comida que tiver no chão, ou enfim, da pessoa que ela tiver. Enfim, do Bruna, que distrair ele. Hoje, dá pra gente ter noção de quantos cães a gente tem no Brasil trabalhando e trabalhando pesado, né, Sim. Samantha? Hoje nós temos em torno de 200 cães-guias em atividade no Brasil. Do Instituto, desde 2018, já são 101 cães-guias entregues. E me conta uma coisa, como é que uma pessoa se candidata a ter um cão-guia? Sim. Vocês têm uma fila de espera? Como é que funciona isso hoje no Brasil? Sim, hoje nós temos a lista de espera do Instituto, então a pessoa precisa se inscrever no nosso site. Um dos principais requisitos é que ela seja maior de idade, devido à responsabilidade, Uhum. né, com o cão, e pensando que é a partir dos 18 anos que ela vai começar a ter uma rotina mais ativa.
e ela precisa também ter orientação e mobilidade, que é essa independência com a bengala. Uhum. Porque a gente costuma dizer que o cão-guia não é um GPS, né, como Sim. muitas pessoas imaginam. Então, quem vai orientar o cão, quem vai dar os comandos para ela chegar até onde ela deseja é a pessoa. Então, ela precisa ter essa independência, esse mapa mental para poder ser uma dupla de sucesso de fato, né. Hoje já são mais de 1.000 pessoas inscritas na nossa lista de Mais de espera. 1.000 na lista de E espera e a gente só só do tem Instituto 200. Admax, exatamente. E a gente costuma dizer que não é uma lista linear, então não significa que o primeiro inscrito vai ser o primeiro a receber o cão, de fato, porque precisa dessa compatibilidade entre o cão e a pessoa. É muito interessante entender um pouco mais disso. E eu quero voltar um pouco no custo, né? Sim, Porque assim, eu acredito que todo um uhum, treinamento, todo um desenvolvimento de um cão sim, guia tem um custo elevado. sim. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre as questões de custo? Sim, hoje o treinamento completo de um cão ele varia de 80 a 120 mil reais 80 a 120 mil reais cada cão. cada cão. Exatamente. Então é um investimento. Também temos essa questão do desligamento, então nem todo investimento que nós temos Sim, tem esse retorno que é a formação do cão, então é algo muito complexo e que o instituto precisa mesmo dessas parcerias com empresas privadas, né? Por ser uma instituição sem fins lucrativos, porque é uma forma de ter cada vez mais cães-guias no Brasil, de fato. tá. A gente falou do preço do treinamento. Agora, Sim. existe um comércio, uma comercialização do cão? Como é que funciona isso? Não, o cão ele é completamente doado, Doado. isso falando a nível de Brasil mesmo. Então a pessoa não tem custo nenhum para receber o cão, mas a partir do momento que ela recebe, ela passa a ter as responsabilidades com ele. Passa a ter todos os custos Isso. inerentes, né? Alimentação, medicamento, né, custo Cuidados. veterinário. Hoje o instituto tem a parceria com a Admax, né, então a pessoa que recebe o cão-guia, ela ainda assim tem 50% de desconto nas rações fabricadas pela Admax, o que já ajuda bastante, porque é um Sim. dos principais custos que a pessoa tem. Alimentação, né? Sim, Alimentação e saúde, eu acho que em todas as sim, áreas a gente tem, exatamente. né? Alimentação, saúde e Uhum, segurança, não é, Samanda? sim. A gente tem que entender como é que funciona tudo isso, né? Sim. E durante, esse processo, né, da pessoa receber o cão, uma das nossas análises é também a avaliação socioeconômica para entender se essa pessoa vai ter condições financeiras, né, para manter o bem-estar, a saúde, a Desse melhor animal. qualidade de vida desse animal, assim como ele tem durante todo o treinamento. Dentro dessa construção nacional, uma fila até relativamente pequena, Sim, pensando na quantidade de pessoas que não têm visão no sim, nosso país, né? exatamente. A que se deve isso? A gente sabe que é difícil Uhum. construir um cão-guia. Sim, Mas essa fila, para mim, eu achei que ela fosse até um pouco maior, quando você falou que só tem 200 sim. cão-guias em atividade. A história do cão-guia no Brasil tem quantos anos? Bom, isso já faz bastante tempo, mas, por exemplo, a lei do cão-guia, ela é de 2005, então ainda é algo muito recente, Tá, a né. gente está falando aí de 20 anos de lei de Sim, cão-guia, e exatamente. eu tenho, é lógico que a gente tem entrada e saída no mercado de todo Sim, profissional, e eu vou brincar que o cão-guia é uhum, mais um profissional que entra e sim, sai, mas em 20 anos, num uhum, país continental como o Brasil, pensar em só 200 sim. animais é muito pouco, né? Sim, eu acredito que falta também, o conhecimento, né, nem todo mundo tem essa consciência de que existe esse trabalho realizado no Brasil, né, então, hoje o instituto é considerado o maior centro de treinamento de cães-guias da América Latina, mas Olha muitas só, o vezes maior centro de treinamento da América Latina. exatamente, E isso consegue entregar hoje, como você falou, 25 cães ano isso, com um potencial de 64. exato. E você me comentou aqui, enquanto a gente estava batendo papo, que a maior Sim, dificuldade é ter o instrutor para a sim. formação do cão, né? Exatamente. O instrutor hoje é uma mão de obra muito escassa no Brasil. Quando o Instituto iniciou o trabalho em 2018, nós tínhamos apenas 3 instrutores que eram reconhecidos internacionalmente. E hoje o que o Instituto faz para aumentar, né, essa demanda é formar instrutores dentro do próprio Dentro de casa. Instituto. Exatamente. É o que nós fazemos para poder aumentar o número de entregas também. Samanda, a gente já está caminhando aqui para o final, mas eu queria entender um pouquinho com você, assim, sinceramente, o quanto mudou sua vida ter essa nova amiga? Mudou muito, e para melhor, Hum, né. Eu vou falar, assim, em questão de agilidade, né, na caminhada.
Um caminho que eu fazia com a bengala de 20 minutos, 15 minutos. Com a Quincy é 10, né? 8 minutos, 5 minutos. Então, isso é extraordinário. E também o acesso aos lugares, por exemplo, chegar no mercado. Antes, com a bengala, eu não era vista. Então, eu Olha só. precisava achar uma pessoa, por exemplo, chegava num restaurante. Às vezes eu incomodava um cliente para me ajudar a achar um funcionário. Assim, em supermercados. Hoje, com a Quincy, não. A Quincy já me leva até o balcão. Hoje, eu entro num restaurante, eu peço uma cadeira, a Quincy me ajuda a achar uma cadeira, né? Então, No comando que você faz autonomia. para ela já separa aquilo que você quer, uma cadeira ou um Um balcão. balcão, Sim. exato. Olha que interessante. E você usou uma coisa muito importante, né? Uhum. Com a bengala eu não era vista. Não, Com o cão, Uhum. você passou a ser vista. exato. Sim. E olha que eu ando com ela nos mesmos lugares que eu andava 1 ano atrás de bengala. A gente sempre costuma dizer que o cão-guia ele é uma ferramenta de mobilidade e autonomia, Autonomia, mas acima de tudo, né? consequentemente ele traz a inclusão social também para a vida das pessoas com deficiência visual dentro da sociedade. Olha só, a inclusão social Sim, através do animal, né? sim, Sim, porque a pessoa ela vem interagir com a gente, Sim. né? Com a bengala, a gente Mas sempre lembrando, né, Samantha? Vem interagir, mas não com a Sim. Quincy. Fale comigo primeiro, né? Exatamente. Vem né? perguntar o nome, Vem né, perguntar o Samanta? nome, Entender como né? funciona. Entender como que ela guia, Uhum. né? Então, o cão guia, ele proporciona isso pra gente. E sem falar do amor, né? Sem dúvida, sem Nossa, o dúvida. amor é incrível. Essa parte eu acho que todo mundo já consegue entender o quanto muda na vida de uma pessoa Sim. ter um companheiro. E esse companheiro, sendo um animal, é diferente. Mas sempre lembrar que o cão-guia não é, como você falou, um pet, onde você vai, enquanto ele estiver trabalhando, brincar com ele, né? Sim, Porque eu exato. entendi que a hora que ele está na sua hora de lazer, como qualquer trabalhador, ele pode brincar, né? Sim. Com as Sim. brincadeiras adequadas. Sim, inclusive na minha sala, né? Lá no trabalho, ela fica sem o equipamento. Ela fica Então, andando, fica livre. ela não fica livre, né, andando, porque a gente tem outros cachorros. Então, Ah, imagina todos os cachorros. Só na nossa sala tem 3. e me conta uma coisa, como é que você consegue, a gente está aqui há alguns minutos, a Quincy Uhum. está aqui na dela, o tempo inteiro quietinha, deitada, né? Sim. Então, acredito que enquanto você está trabalhando na sua função, às vezes ela passa ali meia hora, 40 minutos, ou até 1 hora. Você mudou a sua rotina de exercício ou de levantar do seu posto de trabalho por conta da Quincy? Sim. Sim. Como é que funciona isso? Como é que você controla o seu tempo e o tempo dela? É uma ginástica, mas dá certo, né? Dá certo. Então, assim, eu tenho que ver a hora dela fazer, né, as necessidades necessidades e tudo. fisiológicas. Às vezes ela tá com excesso, né, de energia, às vezes entediada, a gente também fica. E aí, como é que faz? Quando ela está com excesso de energia, você solta ela e não sai correndo com ela, né? Não solto, é sempre com a guia, né? Sempre com a guia. Ou chamo o pessoal, como eu trabalho lá no instituto, chamo o pessoal do canil, né? Eu falo os tios que ajudam. Então eu falo, tem como fazer uma soltura, solta eles num campo. Então a gente tem um campo lá, Sim. né? No instituto, onde a gente solta todos eles para Mas brincar. fora do instituto, as pessoas que têm isso em casa, ele também tem que arrumar o horário de lazer do cão, né? Eles proporcionam sim isso, eles têm um lugar às vezes, né, no prédio, às vezes tem um espaço, né, que solta. Sempre o instrutor ele verifica isso também. Não, legal, gente. Eu acho que a gente falou e passeou por muita coisa aí no universo novo, né? Sempre aprendendo o que a gente mais vê e tira as dúvidas do que a gente tem, né? Sim. Então eu já aprendi que agora eu não vou interagir mais com o cão-guia como Sim. dá vontade, Sim. mas sempre interagir com a pessoa e depois pedir as permissões necessárias. Vocês querem acrescentar alguma coisa nesse nosso bate-papo, mais que seja importante, vocês acham relevante a gente falar aqui? Bom, acho que é só importante lembrar também que o cão-guia ele se aposenta, né? Uma coisa muito importante. Eu ia te perguntar isso e ainda bem que você falou. Exatamente. Então, hoje, um cão-guia ele trabalha geralmente de 8 a 10 anos. A partir do momento que ele é entregue, existe todo um acompanhamento vitalício com o instrutor, até para prestar todo o suporte necessário para a pessoa. E a partir dos 8 anos, ele já começa a fazer essa avaliação também, como está o desempenho do cão, como está a saúde.
Então, a partir dos 18 anos, ele se aposenta. Nesses casos, ele se torna um pet. E essa pessoa, ela tem preferência na nossa lista de espera para receber um outro cão, porque se trata de uma reposição. É interessante, porque era isso que eu ia perguntar, Sim, né? Nessa jornada, você vai ter alguns parceiros ao longo da vida, né, sim, Samanda? Você não vai ficar com a Quincy sim, a vida inteira, né? E, sim, e a gente já É, começa a sofrer um pouquinho sim, porque o relacionamento é um relacionamento intenso, sim, né? sim, Então, essa pessoa que já tem um cão-guia, sim. ela se torna Uhum. prioritária naquela lista. Exatamente, porque se trata de uma reposição. Então já é uma rotina que ela tem, né? Então é muito difícil quando a pessoa precisa voltar para a bengala nesses Sim, porque casos. ela já teve uma autonomia bem maior, né? Exatamente. Não, Exato. muito interessante. Uhum. Samanda, quer falar alguma coisinha antes da gente terminar? só agradecer mesmo. Com certeza. Muito obrigado. Eu quero agradecer Imagina. demais a presença de vocês aqui. A gente está mais uma vez falando no podcast, no videocast do Conselho Uhum. Brasileiro de Oftalmologia, Visão Além dos Olhos, né? Sim. Porque a gente consegue enxergar muito Uhum. de muitas formas. Então, Sim. é muito interessante. Eu nunca me esqueço de um paciente que eu tive que perdeu a visão Uhum. e não pejorativamente, não jocosamente, ele falou assim, doutor, eu agora aprendi a enxergar. Eu Uhum. enxergo muito melhor a vida do que eu via Sim. antes quando eu era vidente. Uhum. Então, são coisas que a gente sabe o quão difícil é perder a visão, Sim. mas a gente sabe o quanto o recomeço, a readaptação, tudo isso é Sim. importante, né? O final da vida não está na perda da Sim. visão, Com né? certeza. Então, assim, você consegue se reinserir, fazer muita coisa e ser muito útil Sim. com tudo que você faz. Com certeza. Muito obrigado, Samanda. Muito obrigado, Nós que Bruna. agradecemos. E até uma próxima vez para a gente ensinar um pouquinho Com mais e certeza. aprender muito Sim. mais no meu caso. Com certeza. Ficamos sempre à disposição e agradecemos pelo convite e oportunidade.